Olá galera, como é que vocês estão? Bem-vindo ao podcast Mystery Box, que significa Caixa do Mistério em inglês. E hoje vamos falar sobre um assunto meio polêmico, que é a liberdade de expressão, o discurso de ódio e comentar um pouco sobre o cancelamento. Comentar um pouco não, falar também, né? Que sempre está em torno dessas discussões, o discurso de ódio, o cancelamento, né? A expressão. E vou apresentar o meu caro colega Yuri Capella. E eu sou o João Henrique Boffa Rodrigues. E bem-vindos novamente para o segundo episódio do Mystery Box. Olha, se alguma coisa estiver ruim, não nos culpe, porque estamos no meio da pandemia do Coronga. Então, Coronga é o nome popular que ficou, tá? Então, a gente não tá basicamente no nosso escritório para fazer essas coisas, ou tendo os equipamentos certos, então a gente teve que dar uma improvisada, então tente aproveitar o máximo possível, tá bom? Vamos lá, vamos começar? Vamos só falar um pouquinho, vamos lá. Quer começar, Yuri, ou... Então tá, meu amigo, vamos lá. O que eu acho da liberdade de expressão? E discurso de ódio, essas coisas. A minha opinião é um pouco polêmica em relação a isso, porque pra mim a liberdade de expressão, como diz, né, é a liberdade de se expressar. Então, por exemplo, se alguém se expressa de uma maneira de discurso de ódio, pra mim, eu acho que ela não deve ser cancelada. Porque a palavra é liberdade de expressão. Se é liberdade de expressão, ela tem direito de se expressar. Mas muitos muitos acham que, segundo os direitos humanos e tal, eu acho que não. A pessoa tem direito de se expressar, tanto ofendendo, fazendo piadas, coisas. Tipo, pode ser que pessoas não gostem, mas aí se a pessoa acha que tem que seguir ou processar o cara, ela tem o seu direito pra isso. Então ela vai seguir o seu direito. Não cancelar. Tem uma cultura do cancelamento que são os justiceiros, como dizem os justiceiros da internet, que cancelam as pessoas por palavras ou discursos de ódio. É que assim, se a pessoa se sente ofendida, ela tem o direito de buscar a sua justiça, né? A lei de verdade. Porque cancelar... Eu não gosto muito dessa cultura que vem se tendo, porque parece mais uma forma de ditadura, esse tal do cancelamento. Pra mim. E agora, Yuri, quer falar alguma coisa? Gostaria, João Boffa, porque basicamente você havia citado da questão de... como é que fala? Bem, então, João Boffa, você havia citado na questão da ditadura, né? Que naquela época nós tínhamos eles censuraram, né, toda a imprensa com o AI-5, fazendo, né, com que ninguém soubesse, mais ou menos, né, entre aspas, né, o que os militares estão fazendo, né, as atrocidades. E aí você falou que, no caso, o discurso de ódio, ele na verdade, intolerância, né, tipo uma argumentação de intolerância em relação a vários aspectos, né, crença, etnia. Então, e você disse que é a favor do, como podemos dizer aqui, da liberdade de expressão. Bem, então, você disse que na verdade a liberdade de expressão, ela pode ser
feita... Não, ela pode ser... Você pode se expressar em várias formas. Então, não importa se ofender também. E se a pessoa se ofender, procurar os direitos dela, né? Foi isso que você disse, correto? Bom, aí é que eu te faço a pergunta aqui. Se você fala que não importa se é ofensa, então, no caso, estamos falando que isso daí seria um tipo de intolerância, um discurso de ódio, assim, tipo, não importa se você está querendo ofender, então isso é um discurso de ódio, não é? Tá, mas você, na verdade, está querendo ser, ao mesmo tempo, querendo dizer que liberdade de expressão é um discurso de ódio? Eu queria dizer que a liberdade de expressão seria ter também a liberdade de fazer um discurso de ódio. Porque, assim, liberdade de se expressar, então você pode se expressar de qualquer forma, de qualquer maneira. Se expressar, eu estou falando falar, colocar na internet, tipo, digitar na internet. Não estou falando também para você ter liberdade também de expressão, não estou falando, ficar pelado no meio da rua, não. Porque eu estou falando de liberdade de se expressar, falar o que você pensa ou o que você quer falar na internet ou falar para alguma pessoa e não ser... eu não ia colocar recriminada, porque se você usa o discurso de ódio, a pessoa teria o direito de buscar os direitos dela. Mas, por exemplo, uma pessoa, como hoje o cancelamento é usado, uma pessoa, por exemplo, ela é contra o teu pensamento ideológico, você arruma uma patrulha para cancelar essa pessoa. Isso pra mim é uma censura total, É o que tá acontecendo ultimamente na internet. É o que tá acontecendo nesses dias e isso é errado. É errado você não ter direito de discordar do ponto de vista de outra pessoa. Porque ultimamente você discordar do ponto de vista de uma pessoa é visto por muitos um discurso de ódio, só que não é. Hoje em dia, discordar é ser alguém que está falando um discurso de ódio, sendo que não é. Então era basicamente isso que eu queria falar. Compreendi. É porque... Não, sim, tá certo o que você falou em questão da internet, que tá acontecendo muito disso, de cancelar aquilo, cancelar isso, essas coisas, né? Porque muitos acham que a internet é uma terra sem lei, né? Que você pode fazer o que você quiser, que não vai ter consequência, né? E é o que tá sendo muito comum. E o que eu vi aqui é que um site aqui chamado Webdize, se eu não me engano, pode ser. Então, que fala que um estudo publicado em 2018 teve como alvo cidades alemãs que se teve registro de ataques violentos a refugiados e concluiu que nas cidades em que as pessoas eram mais ativas no Facebook foi o maior número de ataques. Foi ataques de discurso de ódio, no caso. Então, vemos que não é um negócio assim novo, né? É algo de há muito tempo. Me dou a palavra, João Paulo. É que assim, o discurso de ódio é que assim, deixa eu me recompor. O discurso de ódio, por exemplo, a pessoa faz um discurso do jeito assim, como eu posso dizer, eu quero, por exemplo, eu odeio tal pessoa. E isso eu não sei se isso seria um discurso de ódio, mas, por exemplo, alguém fala uma coisa racista na internet, pessoas vão atrás dela, tipo, por exemplo, a cancelam,
Ou até mesmo tem cancelamentos que as pessoas vão fora, além da internet. É surreal. Mas, por exemplo, alguém fala uma coisa que foi racista. Não tô também apoiando o racismo, né? Mas, por exemplo, ele tá falando, se isso foi racista, procure seus direitos. Cancelar a pessoa não vai adiantar de nada. Você procurar os seus direitos vai mostrar que o sistema funciona. Apesar que ele não funcione às vezes, mas isso mostra que existe justiça no país, ou no Brasil, ou em outras questões. Mas as pessoas, as pessoas usam o cancelamento de maneira errônea, errada. Por exemplo, uma pessoa fala uma coisa, a pessoa discorda, ela arruma uma patrulha que discorda desse pensamento. Essas pessoas atacam, cancelam, tiram, por exemplo, figuras públicas, tiram o patrocínio, tal, fecham essa pessoa. A próxima procura de emprego que ela vai ter vai ser quase impossível, porque tudo hoje, as empresas, as indústrias pesquisam na internet o que aconteceu, Twitter, Instagram, Facebook, em tudo, e eles vão ver isso e não vão querer te aceitar. A internet tá com esse pensamento errado. Eles estão crucificando as pessoas por ideologias. Se a pessoa faz um ato legítimo de racismo, preconceito e tal, procure os seus direitos. Cancelar não é procurar seus direitos. Cancelar não é fazer justiça. É isso que eu quero falar, Yuri. Eu realmente concordo. Sim, você tem razão. Outra coisa, você disse lá no início da questão de... você não sabe se era um discurso de ódio, a questão de falar eu odeio tal pessoa. Não, eu não acho que é um discurso de ódio, porque você tem totalmente direito, se você quiser, de odiar aquela pessoa, entendeu? Você não tá infringindo nada, você não tá nem ofendendo ela, entendeu? Agora, se você, sei lá, se você fosse realmente aí falar... ter preconceito mesmo, né? Falar alguma coisa preconceituosa em relação à pessoa, aí sim eu já acho que é um discurso de ódio, com certeza. E no caso, né? Aí a pessoa procura direitos e tudo mais. E também você tá certo em relação ao cancelamento, né? Cancelamento não vai resolver nada, porque tem que fazer, não é uma justiça legal, entendeu? Era o que eu queria dizer. Então, na verdade eu ia falar mais abrangente. O discurso de ódio, pra mim, é quando é relacionado... Pra justiça já é definido o que é o discurso de ódio, né? Então, pra mim, o discurso de ódio é, por exemplo, relacionado diretamente pra uma pessoa. Tipo, por exemplo, um conjunto... por exemplo, uma piada. Ultimamente, né? Estão acostumando a cancelar até piadas. Vou até dar um exemplo. Tem muitas pessoas, muitos comediantes estão cancelados pelas suas piadas serem um pouco mais picantes, o famoso humor negro, entre aspas, né? O humor negro é famoso por ter essas piadas um pouco mais picantes, entendeu? Então, muitos estão sendo cancelados e eu acho isso errado. Tipo, por exemplo, alguém faz uma piada racista. Não necessariamente o cara seja racista, ele está fazendo uma piada. É linha do humor. Como, por exemplo, o Porta dos Fundos fez um filme na Netflix sobre o cristianismo. Eu sou cristão. Falando de Jesus e tal, colocando homossexualidade e tudo. Eu, por exemplo, não gostei. Mas eu não fui cancelar o cara, porque é uma linha tênue do humor. Eu não nem fui processar e tal. Cara, é o direito dele de se expressar. Ele se expressa assim. Se ele não acredita e quer caçoar, ele caçoe. Eu também teria o direito de caçoar dele. Tipo, por exemplo, da pessoa que fez. Eu teria também todo o direito de caçoar dele sobre tudo. Por isso que eu acho que também as piadas canceladas não deveriam ser canceladas. O humor
é o meu direito também de pensar nisso. O humor não é um discurso de ódio. Por exemplo, uma pessoa que zoa com negros não necessariamente seja racista. Ela pode fazer piadas, mas ela, por exemplo, pode ser até apoiadora de uma... Como é que eu posso dizer? Um desses grupos antirracismo. Não, João Boca. Só queria citar aqui. Eu concordo com tudo que você disse até agora, cara. Eu acho que não tem mais nada que acrescentar. Por mim, você pode continuar aí, cara. Ok. Vamos falar, então vamos abranger. Nós, da Mr. Box, somos contra o cancelamento. Contra o cancelamento totalmente. E acreditamos que a liberdade de expressão também avança, a liberdade também de você falar tudo que você pensa, qualquer coisa que você pensa. Tudo. Mesmo que ofenda alguém. Se a pessoa se sente ofendida, que ela procure seus direitos e faça justiça seguindo a lei. Não seguindo os justiceiros da internet, que cancelam, falando que é pela liberdade de expressão e justiça, só que não é. Tanto é que muitas pessoas canceladas são por coisas que não fazem o menor sentido, não deveram nem ser canceladas. E muitas acabam sofrendo, esse tipo de cancelamento, acabam sofrendo bullying, acabam sendo isoladas, entre aspas, tipo, as pessoas que cancelam, elas isolam a pessoa. Isso faz com que a pessoa meio que acaba até entrando em depressão profunda e até ocasionando um suicídio. Eu peguei 2 casos aqui sobre o que aconteceu, como o caso da August Ames. Ela é uma atriz de filmes adultos. É uma notícia do G1. Eu vou pôr na descrição do vídeo, galera, não se preocupa. Então eu vou falar que August Ames, atriz de filmes adultos, é encontrada morta após ser acusada de homofobia nas redes sociais. A polícia local apontou não haver suspeita de ato criminoso e amigas relatam depressão e bullying virtual. Vamos continuar. A atriz de filmes adultos canadense August Ames, de 23 anos, foi encontrada morta em Camarillo, eu acho que é assim que se escreve, Califórnia, nesta terça-feira, que nesta terça-feira foi dia 5/12 de 2017. Faz um tempinho, eu sei, mas repercute muito nessa fala do cancelamento. Ok, vamos lá. Vamos voltar na notícia. Após ser acusada de homofobia nas redes sociais, a polícia local informa que não há indícios de crime. Amigas da August, cujo nome verdadeiro era Mercedes Graboyevsky, relataram que ela tinha depressão e vinha sofrendo bullying virtual nos últimos dias antes de sua morte. August Ames foi encontrada morta depois de ter sido bombardeada no Twitter, acusada de homofobia. Em seu último post na rede social, August escreveu apenas o palavrão que começa com F e termina com C, vocês todos, após dizer que não precisava se desculpar por suas recentes declarações na rede social. No Twitter, ela havia escrito assim, que a maioria das garotas não grava com homens que tenham feito filmes adultos homossexuais, por segurança. O que ela tá falando? A maioria das garotas não grava, é a maioria das garotas que entram nessa indústria. Ela continuou: eu não coloco meu corpo em risco, eu não sei o que eles fazem em suas vidas privadas. Após os posts e toda a repercussão de suas declarações, ela adicionou que ama a comunidade gay e que não teve nenhuma intenção de ser maliciosa. Acho que isso já dá pra falar um pouco, né? Que ela se suicidou. Ela estava sofrendo com depressão e ela foi, de certa forma, cancelada, né? Pessoas achando ela de homofóbica. E
entendeu? Isso é errado. Cancelar, privar a pessoa, elas sofrendo bullying. Engraçado é que muitas dessas pessoas que cancelam, elas são a favores de liberdade de expressão. Elas são apoiadoras da liberdade de expressão. Mas liberdade de expressão pra qual lado, né? Pro lado deles ou pro lado de todos? Yuri, quer acrescentar alguma coisa ou tá bem? Ou posso continuar com as mais notícias? Peguei 2 notícias, tá, gente? Não, eu concordo com o que você disse, eu concordo. Parece que ele não quer acrescentar nada. Tá quietinho, coitado. Então, agora eu vou falar do segundo caso, que é do designer de games, criador de games, né? De um jogo de Night in the Woods, que se suicida após ser acusado de abuso sexual. Calma lá, tô abrindo a notícia aqui, tá carregando, tá demorando, desculpa, gente. Ok, então, Alec Oloaka, que eu não sei muito bem dizer. Vocês podem ler todas as notícias, tudinho, certinho, nos links da descrição, tá bom, gente? Co-criador do jogo independente Night in the Woods morreu na manhã de sábado. E isso foi há 12 meses atrás, ok. O nome do designer e programador de games estampou manchetes na semana passada, isso foi 12 meses atrás, ao ser acusado de abuso sexual pela desenvolvedora e escritora Zoe Quinn, criadora do jogo Depression Quest e pivô do caso Gamergate. O falecimento do designer foi anunciado por sua irmã Ellen Mary Oloaka, que indicou o suicídio como causa. Alec foi vítima de abuso e também passou a vida toda lutando contra transtornos de humor e de personalidade, disse Ellen Mary em um comunicado em seu Twitter. Não vou fingir que ele também não foi responsável por causar danos, mas no fundo ele era uma pessoa que queria apenas oferecer às pessoas cuidado e bondade. Demorou um tempo para descobrir como. Ok, é muita coisa para ler, mas ele foi acusado, só para dar uma resumida, pela Zoe Quinn de abuso sexual, entre outras. Mas agora eu vou entrar em outra site de notícias, falando aqui, ó. Eu vou deixar tudo na descrição, gente. Exclusivo. Esse é um outro site do site The Post Millennial, aquele que eu falei da August Ames, August Ames é do G1, site de notícia grande, né? E então, exclusivo, esse que eu vou falar é do Post Millennial, ok? As alegações de Zoe Quinn estão demorando. Em 28 de agosto de 2019, a desenvolvedora e ativista de jogos Zoe Quinn emitiu uma declaração em várias postagens do Twitter detalhando o abuso supostamente sofrido nas mãos do ex-parceiro e colega desenvolvedor independente Alec Oloaka. Não sei muito bem dizer, é um sobrenome bem difícil. Em 29 de agosto, a equipe de desenvolvimento do Night in the Woods cortou os laços com Oloaka e em 48 horas ele cometeu suicídio. No mesmo dia do suicídio, a conta de Zoe Quinn no Twitter foi excluída. Ok. Retornando pouco tempo depois, com um cadeado protegido que me permitia que apenas algumas pequenas pessoas selecionadas acessariam os seus tweets. Uma fonte com acesso à conta bloqueada de Quinn no Twitter forneceu ao site The Post Millennial uma história importante que lança a luz sobre o tempo do desenvolvedora, né, com o agora falecido Alec Oloaka. Enquanto é que às vezes pode ter erro de fala porque é um site americano e está traduzindo, ok? Enquanto em 28 de agosto a declaração pública de Quinn não especificou quando os abusos ocorreram. Afirmou-se que era quando morava em Winnipeg, no apartamento de Oloaka. Uma varredura rápida no seu Twitter revela que Quinn estava se preparando para partir em Winnipeg, né,
no final de março de 2012, por um período não específico de tempo. Chegou ao final de março, vamos pular muita coisa, que tem muita coisa. Só resumindo tudo isso que eu falei, que ela ia pra cidade do Alec, né, ficar lá. E agora, as declarações. Em 28 de agosto, a declaração de Queen afirma ter sido fisicamente confinada a uma unidade de Oaxaca, bem como isolada do mundo exterior. Os tweets revelam uma história bem diferente. Queen tweetando regularmente durante todo o período de um império com Oaxaca, às vezes dezenas de vezes por dia, comunicando-se com muitas outras pessoas, escrevendo o tempo de Queen na cidade e documentando muitas excursões. Basicamente era assim, ela falou que sofria abusos e era fisicamente isolada, sendo que mandava milhares de tweets, milhares por dia, às vezes, um monte de vezes, relatando o seu tempo lá e com ele ao lado, tipo, eles tendo um relacionamento bom. Aqui ó, Queen e Oaxaca também organizaram vários encontros de jogos indie, apropriadamente chamados de Wind Peak, em meados de abril e início de maio, em Urban Forest, onde até 38 outros desenvolvedores estavam presentes, muitos dos quais eram aqueles com quem Queen interagia através do Twitter. Eles foram no casal, também apareceu como convidado em um podcast no dia 14 de abril chamado Indie Function. Ok, tem muita coisa aqui. Resumindo, Zoe falava que não tinha acesso ao mundo exterior. Mas como assim não ter acesso ao mundo exterior? Se você não tem acesso ao mundo exterior, você não teria basicamente acesso nem ao seu telefone, nem ao seu celular. Só que ela, de certa forma, tinha, porque ela comentava direto nos tweets, no Twitter, né? Mandando vários tweets, mostrando, olha, tô super feliz, olha, tô super divertido, tal. Olha que legal. Vários. Calma aí, estou lendo aqui. Tem muita coisa, gente. Vocês não estão entendendo. Aqui, de acordo com a declaração, aí já passei muito tempo, okay? De Queen, Oaxaca também atrasou a compra da passagem de Queen, de acordo efetivamente prendendo Queen em Winnipeg. Tipo, ele tava não deixando ela embora. Sem fundos para prendendo Queen em Winnipeg, sem fundos para devolver. Então, tipo, ele pegou o dinheiro dela, basicamente. Queen afirmava que um colega de quarto que estava com medo perguntou se Queen precisava de ajuda para sair. E a ajuda foi aceita para fugir. No entanto, 3 tweets enviados em 24 e 30 de abril demonstram que Queen estava sendo desonesta sobre as circunstâncias que cercam o retorno a Toronto. Olha isso. Na verdade, eles provam que Queen estava ciente do plano de partir pelo menos 10 dias antes da partida real. Oh, meu Deus. Nos tweets, Queen estava discutindo uma parada de horas em Montreal, perguntando se algum amigo gostaria de se encontrar e anunciando um retorno a Toronto. Aqui mostra os tweets, tá? Também naquela declaração que ali em cima, Queen também diz que após a fuga rápida e ansiosa das circunstâncias abusivas sofridas pelo Oaxaca, com a ajuda de um colega de quarto, o homem não fez nada além de reconhecer a partida. Mas um tweet de 4 de maio de 2012 afirma que a Queen e Oaxaca estavam trabalhando duro para fazer um novo jogo, o jogo que eles estavam praticando. Poucas horas antes do voo, ele voltando totalmente à afirmação que ela tinha feito, né, que eles estavam prendendo. Curiosamente, após o retorno de Queen a Toronto, Oaxaca e Queen trocaram vários tweets públicos, deixando óbvio que eles não sofriam abuso, que ela não sofria abuso nenhum, deixando bem óbvio que ela não sofria abuso. Cancelaram o cara, foram atrás do cara. Ela falou isso, que sofria abuso.
os desenvolvedores que estavam trabalhando junto com o Alec privaram ele do trabalho que ele estava tendo da vida. Ele estava tendo um trabalho enorme para fazer aquele jogo. Privaram ele. Ela privou ele do trabalho dele e... ele se matou. 2 dias depois. Se isso for uma mentira, que é o que parece, a vida desse cara não dá pra voltar. O cancelamento é isso que a gente tá querendo mostrar, que o cancelamento ele é errado. A liberdade de expressão deve ser valorizada. Eu não sei se você apoia o que eu disse, tanto o discurso de ódio deve ser valorizado. Não, por exemplo, o que eu vou dizer? Por exemplo, o cara fez um discurso de ódio. Não sei se você concorda isso comigo ou não. Mas pra mim, o verdadeiro discurso de ódio é o cancelamento. Porque o cancelamento, muitas vezes a pessoa não... eu mostrei 2 casos que a pessoa não era, de fato, não era não necessariamente, a gente não sabe muito bem, mas as pistas apontam certamente que o cara não era o abusador, o Alec. Ele sofreu com o cancelamento. Ele se matou por causa disso. E a August Ames também. Ela sofreu por causa disso. Eu li do G1, tá? O da August Ames. A notícia tá no G1, tá? Dá pra entender o que o cancelamento ele priva as pessoas. Mostra que o cancelamento ele de certa forma mata as pessoas por dentro, isola elas de tudo, dos amigos, das empresas que trabalham, dos sonhos que estão construindo. Então, ok. Agora falamos um pouco sobre o cancelamento. Quer dizer, eu falei muito sobre o cancelamento. Mostrei só essas 2 notícias. Tem muita coisa na notícia do Alec, que são 2 sites que eu li a notícia do Alec. A da August Ames foi até que rápido. Comentário, né? Mostrando que o cancelamento ele é errado. Entendeu? Não apoio. A gente não apoia o cancelamento. Não apoia. E é isso. Vamos passar para um próximo tema. Bem, então, João Mofa, eu queria dar minha palavra na questão do cancelamento que você citou com o resultado dessas notícias, né? Basicamente, cara, a cultura do cancelamento é um negócio que é pra chamar a atenção, entendeu? As pessoas querem atenção, entendeu? Não sei, cara, porque assim, a pessoa vai lá, não tem nem conhecimento direito do que tá se passando ali, né? Ela acha que está errado, aí do nada registra alguma coisa, do nada, posta lá e vem lá os influenciadores que querem e acham lá que tá certo e vai lá, concorda com todo mundo e deixa de seguir o cara. Isso é basicamente pra chamar atenção, cara. Eu não sei se isso é considerado um discurso de ódio ou não em relação a outra pessoa, né? Não sei o que tem contra, mas não sei o que se trata, né? Mas eu acho que é um negócio mais... A pessoa quer atenção. Bem, claro que sim, João Paulo. Então, no caso, a gente vai agora tratar sobre a relação do que seria, em questão, a liberdade de expressão e o discurso de ódio, correto? É que é muito vago essas questões, então, discurso de ódio e liberdade de expressão não são termos vagos. Então a pessoa pode usar a favor dela ou contra outra pessoa a qualquer momento. Entendeu? Nós somos contra o cancelamento, achando uma censura. Então, é isso que a gente pensa. Eu não sei se é isso que você pensa também, Yuri?
Agora a gente vai discorrer um pouquinho mais. Falamos muito sobre cancelamento, né? Vamos discorrer um pouquinho mais sobre o que é liberdade de expressão, que a gente falou só um pouquinho no começo, né? E o que é o discurso de ódio. A gente tá fazendo basicamente, trocando as bolas, né? Então, tá. Tomara que não seja chato pra ouvir, por favor, gente. Eu sei que teve muita notícia. Meu Deus, teve tanta notícia. Que, quer dizer, pra mim, pra gente falando, fica meio chato, porque o outro do Coringa foi bem legal pra discorrer. Tanto é que tinha mais um participante do nosso... um integrante do nosso grupo, mas infelizmente ele não está. E... vamos lá, vamos tentar definir o que é liberdade de expressão e o que é o discurso de ódio. Então vamos lá, Yurizão. Meu consagrado, meu irmão. Quer começar a falar? It reminded me of my dog, Cal. She died when I was 8, and she crawled underneath the Beleza. porch. Bom, liberdade de expressão, cara. Basicamente, o que é? Digamos que, basicamente, o direito, né, que permite as pessoas manifestarem suas opiniões sem medo de represálias, né? E, ao mesmo tempo, a gente autoriza, né, informações que sejam recebidas por diversos meios, independentemente de censura, né? Agora, a questão que muda é a do discurso de ódio, né? Que é a violência verbal, basicamente. Considerando uma violência verbal, que, na verdade, é intolerância, não aceitação das diferenças, no caso, né? E aí você já começa a dar uma opinião totalmente violenta em cima da pessoa, entendeu? Aí já não é uma liberdade de expressão, né? E já estamos virando pra crime, né? Não sei. Vamos definir isso. To be alone. Ficou um silêncio mútuo aqui, né? Então, o discurso de ódio e tolerância, assim. O discurso de ódio é a intolerância, né? Os intolerantes. Segundo o paradoxo de Karl Popper, que vou resumir, que é um textinho bem grande, para não tomar muito tempo de vocês que estão ouvindo a nossa voz gostosa, a nossa voz linda e maravilhosa. Isso é uma ironia, obviamente. Então, basicamente ele falava que para sermos tolerantes temos que intolerar o intolerante. Eu acho errado. Para sermos tolerantes temos que tolerar o intolerante. Por que tolerar o intolerante? Porque de certa forma a gente está levando a nossa tolerância a tolerar os que são contra nós, de certa forma, e os que não têm pensamento, os que não têm pensamento, isso seria um termo muito chulo. Os que não conhecem basicamente o que estão falando. Nós devemos ouvir a argumentação deles, ouvir o que eles têm a falar, e falaremos o nosso ponto de vista, falaremos o ponto contra eles, e aí nós dois juntos, o intolerante e o tolerante, pensar numa maneira para sermos mais tolerantes ainda, numa maneira mútua. Porque geralmente as pessoas escolhem seus lados, se armam até a morte para defender o seu ponto. Isso é errado, gente. Escuta o ponto um do outro. Vamos resolver isso falando, discorrendo sobre os argumentos. Porque sempre, se você escuta o argumento do outro, o outro escuta o teu argumento, vocês vão encontrar um caminho mútuo para melhorar a sociedade. Sempre escute o intolerante, para você ser mais tolerante ainda. Só que o Karl Popper, o filósofo Karl Popper, ele fala que se for fazermos isso, a tolerância se esvaece. Pode se esvaecer, como não pode se esvaecer?
Às vezes a tolerância pode ser em vez de se esvaecer a tolerância, a gente pode até alcançar a tolerância suprema. Alcançar a maior tolerância possível. Tolerar os que são contra nós, os que falam coisas erradas. Muitos acreditam que se a gente deixa eles falarem coisas erradas, eles ganham força. Não necessariamente. Porque para eles ganharem força, porque para alguém pensar, para um intolerante, para alguém pensar ser que nem um intolerante, ele já deve ser intolerante. Por exemplo, um racista de verdade não se torna racista porque um cara no meio da internet ele é racista e tem argumentos racistas. Não, ele se torna racista porque ele já vem com pensamentos assim. Ele já forma seus pensamentos assim. Você cancelar um racista não vai adiantar de nada. Se você cancelar ele na internet, ele vai ter o mesmo pensamento. Se você muda, não quero voltar no termo do cancelamento, porque a gente já rodou muito sobre isso. Mas, por exemplo, se você usa os direitos legais, o cara pode tomar uma pancada e falar: mano, isso tá na lei, isso que eu tô pensando é errado, isso que eu tô fazendo é errado. Entendeu? É por isso que eu não gosto do cancelamento, mas esse não é o ponto. Estamos tentando definir o que é liberdade de expressão e discurso de ódio. Vamos lá. Passo a palavra pra você, meu caro. Opa, agradeço, João Bossa. Então, eu achei interessante o que você falou em questão do paradoxo da tolerância, pelo filósofo Karl Popper. Que aqui eu tenho ainda um trechinho aqui do que ele fala, né, no livro dele, que ele publicou em 1945, que é o primeiro volume do livro The Open Society and Its Enemies. E, no caso, aqui é o seguinte que ele cita: a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância ilimitada, mesmo aos intolerantes, e se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante do assalto da intolerância, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância com eles. Nessa formulação, não insinuo, por exemplo, que devamos sempre suprimir a expressão de filosofias intolerantes, desde que possamos combatê-las com argumentos racionais e mantê-las em xeque frente à opinião pública. Suprimi-las seria certamente imprudente, mas devemos-nos reservar o direito de suprimi-las. Se necessário, mesmo que pela força, pode ser que eles não estejam preparados para nos encontrar nos níveis dos argumentos racionais, mas começamos por denunciar todos os argumentos. Eles podem proibir seus seguidores de ouvir os argumentos racionais porque são enganadores e ensiná-los a responder aos argumentos com punhos e pistolas. Devemos-nos então reservar em nome da tolerância o direito de não tolerar o intolerante. E aí é basicamente a conclusão que Karl Popper chegou. Ele disse que basicamente, né, que devemos enfrentar a intolerância com argumentos, né? Então não adianta simplesmente o cara é intolerante.